E vamos aqui com a musicazinha de abertura, que eu gosto muito, que é para a gente começar assim, entendendo que as dificuldades existem, mas lei do acordo. Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Operando Deus. Quem impedirá? Não se desespere, pare de chorar. Dobre seus joelhos e comece a orar. Ele está te ouvindo em todo lugar. Operando Deus, quem impedirá? É isso aí, quem impedirá, né? Quando você realmente põe na presença de Deus, tudo acontece a contento. Às vezes você pode não acreditar, mas muitas coisas acontecem de cima para baixo e não de baixo para cima. Tem pessoas que querem resolver as questões que não é para ele resolver. E se perde no que vai fazer porque não sabe nem o que fazer. Ontem estava conversando aí com o Elifas, que está fazendo parte hoje aí da nossa mentoria, e eu falava para ele sobre uma coisa que é muito simples de entender, só que nós não despertamos para isso. Queremos resultado, mas evitamos realizar o processo completo. Queremos resultado, mas evitamos realizar o processo completo. E aí, se não realizar o processo completo, os resultados não vêm. A partir do momento que você tem que gastar um tempo para descobrir o processo. Mas depois que você descobre o processo, você executa o processo, só que essa execução do processo, gente, ela tem que ser cíclica, porque é assim que você vai crescendo. Ó. É como se fosse esse giro bem aqui, ó, é um ciclo, né? Só que esse ciclo ele vai subindo, ele vai subindo. Então, você vai ciclando e vai subindo. E é coisa de conversa aí de meia hora só em cima disso. Então, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas olha só, o tema de hoje nos fala sobre a lei do acordo. Nós já vimos, para quem está começando a mentoria hoje, entenda, você vai pegar o bonde andando, mas mesmo assim, o bom é que você pegou o bonde, você não perdeu o bonde. Olha só, nós já vimos a lei da oportunidade, a lei da sabedoria, a lei da visão, a lei do foco, a lei do planejamento, a lei do trabalho, a lei da coragem, a lei da resiliência, a lei da alegria, a lei da recarga, a lei da autocontratação, a lei da honestidade, a lei do nome, a lei do farelo, que o Marco gostou que só da lei do farelo, a lei do autocontrole, a lei do amor, que foi impactante a lei do amor, e também a lei do acordo, que é hoje. Viu só o tanto de coisa que nós já vimos? E isso tudo deixa uma marca, um conhecimento, viu? Tem um despertador aqui. Caminhada são 5 horas e 30 minutos. Isso era no tempo que eu fazia caminhada, assim, acordar às 5h30. Agora eu tenho que acordar 4h30, tá vendo só? Mas eu estou feliz, mesmo acordando 4h30 da manhã. E vocês, participando da mentoria, estão felizes também? Então, vamos começar com uma leitura da palavra?
Entenda, isso aqui é uma mentoria para o sucesso pleno. Para o sucesso pleno. Isso não se trata de dinheiro, viu? Então, se você está aqui pensando, ah, não, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, não é esse o nosso objetivo principal aqui nessa mentoria. Aqui nessa mentoria é para você preparar a sua mente para o sucesso. E o sucesso não se fala apenas em dinheiro, em muitas outras áreas da vida. Quando você entender, se você conseguir entender isso, você vai passar por cima de muita coisa. Você vai ser menos orgulhoso, você vai ser menos intragável, você vai ser menos chato, você vai ser menos insuportável. E isso tudo somos, viu? Tudo isso nós somos. Uns pouco, outros muito. Mas todos nós somos, principalmente em dias de boleto para pagar, de conta para pagar, principalmente em dias que você está realmente angustiado, contrariado com alguém. Então, mulheres no dia de TPM, né? Então, tudo tem um momento. E tem momento que você, se olhar para você, você não se suporta. Não é verdade? Então, quando a gente fala em sucesso, é justamente isso, é você criar, conhecer a você mesmo e dizer, rapaz, eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Aí o teu orgulho diz, não, faz isso não. Eu vou fazer porque eu sou melhor. Aí o teu orgulho pega e diz, não, rapaz, não, nem dá moral. Não, eu sou melhor. Então, é nessa hora que faz você ser uma pessoa de sucesso. Não é só quando você tem dinheiro. Imagine, o cara tinha dinheiro, sabe o que aconteceu? Num semáforo, um motoqueiro cortou ele, ele foi lá, buscou satisfação com o motoqueiro largou-lhe o capacete nele, ele pegou o carro, passou e espremeu o motoqueiro na parede. Quase mata o motoqueiro, foi preso, e assim. Isso é sucesso? O cara está numa caminhonete. Ele está numa caminhonete lá, grandona, poderosa, era de classe média alta, né? Só que faltou o controle, o autocontrole. Então, quando o dinheiro vem e você não tem esse autocontrole, é muito prejudicial. Eu vou dizer mais, quando o dinheiro vem e a tua família não tem, tu vai ter aí um problema seríssimo. Por quê? Porque é como tem muitos jovens aí, o pai ricão, uma pessoa de muito respeito, e o menino vai, se mete com drogas, farra, festa, tem dinheiro, não é isso que acontece? Por quê? Porque, na realidade, toda aquela fama veio, mas a família não estava preparada para viver aquela abundância. Então, dinheiro não significa sucesso. Dinheiro é só um fruto do sucesso. Então, não foque no dinheiro, porque, com certeza, você vai ter uma decepção enorme. Enorme, enorme. Então, olha lá. A lei do acordo. Tem um texto da Bíblia que eu gostaria de ler com vocês. É Amós 3:3, que diz assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta que é feita aí, né? Eu sempre digo que esse momento que nós vivemos, para você fazer acordo, primeiro, o que faz uma pessoa fazer um acordo? O desejo de evitar uma grande confusão. Inclusive, tem uma frase
que é muito comum na área jurídica, que eu até anotei aqui, e diz assim, os advogados, ó, um mau acordo é melhor que uma boa briga. Ó, então, o acordo sempre vem, isso são alguns advogados falando isso, né? Um mau acordo, vou até colocar bem aqui, ó, um mau acordo é melhor que uma boa briga. Mau acordo é melhor que uma boa briga. Por quê? Porque o acordo sempre é melhor. O acordo é sempre melhor. Mas para fazer um acordo, primeiro, as partes precisam entender que evitar a briga é melhor. As partes precisam entender que é prejuízo para todos aquela briga, aquela confusão, aquela demanda. Mas vamos entendendo um pouco mais, porque tem pessoas que nem buscam acordo, eles já entram na briga, entende? Então, vamos entender que na vida do ser humano, pessoal e profissional, para que haja um bom desenvolvimento, ele tem que entender que, segundo especialista, nós vivemos 3 fases. Guarde aí, ó, 3 fases na vida. A primeira fase é de dependência. Nós, seres humanos, como pessoas e como profissionais, nós vivemos essas 3 fases. A primeira fase, falem aí, dependência. Quando você nasce, você depende 100% das pessoas que te cercam. Não é verdade? Desde para conduzir de um lado para o outro, dar mamadeira, dar comida, dar banho. Profissionalmente, é a mesma coisa. Uma pessoa que está começando uma profissão, ele depende 100% das pessoas explicarem o passo a passo, motivar, mostrar, entendeu? Mostrar detalhes. É uma dependência, existe sim essa dependência, tanto pessoal como profissional, na primeira fase. Aí, então, você vê que todo acordo você aceita, não é? Se a pessoa chegar, olha, eu vou te limpar, mas tu tem que ficar assim, aberto. Aí tu abre, tu deixa. Não é assim? Você aceita qualquer acordo porque a tua dependência é total. Total. Agora, veja, tem uma segunda fase. Uma segunda fase, que é uma fase que dá muita confusão. É a fase da independência. Essa fase da independência é uma fase que o adolescente vive, aquele profissional que já sabe aquelas suas tarefas fundamentais, já executa normalmente, essa é a independência. É uma fase meio que ilusória, Pode ver que o jovem, que quando ele chega nessa fase de jovem, querendo ficar adulto, ele já tem até aquele ditado que diz assim, rapaz, agora quem manda no meu nariz sou eu. A independência. É uma fase muito curta, porque logo a pessoa entende que a independência é prejudicial. Gente, a independência em muitas fases, quando nós entendemos que nós somos totalmente independentes, nós realmente começamos a passar por uma situação muito complicada. Porque a gente sempre vai querer ser
o dono da razão. E aí é difícil até de querer fazer acordos. Entende? Porque você está iludido pensando que você não depende de ninguém. Mas passa essa fase passa. Aí chega a fase da maturidade. Essa é uma das fases mais brilhantes. E que tem pessoas que demoram a vida toda e não entram nessa fase. Eles não conseguem entrar nessa fase, ficam sempre presos na fase da independência. Ah, não, eu não dependo de ninguém. Eu sou totalmente independente. E eles ficam nessa vibe e vão e ficam velhos e acreditando que são independentes. Mal percebem que a sua independência está simplesmente isolando do mundo. A independência, quando a pessoa acredita, ela isola do mundo. E quando você se isola do mundo, você tem um futuro muito triste. Muito triste. Uma velhice muito triste. Por quê? Porque como você criou essa ideia de independência, é fato que um dia vai chegar que você vai se tornando novamente dependente. Isso vai ser doído demais. Por quê? Porque quem tem esse sentimento de independência é muito orgulhoso. Quem tem esse sentimento de independência é uma pessoa muito altiva. É o dono de toda a razão. É aqueles que querem que as pessoas se curvem diante deles. E isso é um sentimento que só apodrece você por dentro. Então, entenda. Ah, Edivaldo, mas entenda em que sentido que eu estou falando essa questão da independência, gente. Você tem que procurar ser independente, não depender tanto das pessoas, mas cuidado com esse pensamento e sentimento de independência. Ele é um pouco que cilada, tá? Ah, por causa disso eu vou ficar dependendo dos outros. Ah, me dá dinheiro, me dá aí. Não, não é nesse sentido que eu estou falando, tá? É você, mesmo não dependendo, entender que depende. Mesmo não dependendo, você pode procurar que você depende de alguém, de alguma coisa. Aí vem a terceira fase. A terceira fase, que é a fase da maturidade, que a gente está falando, é uma fase que eu achei brilhante. Quando eu estava estudando isso, eu achei brilhante. E quero ser. É a interdependência. Então, vamos lá? Primeiro é a dependência. É a plena dependência de tudo e de todos que estão ao seu redor, que é a fase criança, bebê e tal, você depende. A independência, que é a fase que você já sabe fazer as coisas, já sabe fazer as coisas fundamentais, já sabe produzir aquele basicão, aí você acha que você é independente total. E aí é uma fase também. E a fase da maturidade, quando a pessoa chega nessa maturidade, aí ele tem a interdependência. É uma fase, essa fase de interdependência é aquela fase que eu reconheço que eu preciso de muita gente. Eu reconheço. Mas sei também que muita gente precisa de mim. Aí o acordo fica mais equilibrado. Eu preciso de muita gente, essa maturidade chega na minha intenção. Eu preciso. Aí eu começo a enumerar o tanto de pessoas que eu preciso. E sei que muitas pessoas precisam de mim. Aí sim, eu me comporto como uma pessoa madura. Aí eu começo a me comportar como uma pessoa muito bem-sucedida. Quando eu reconheço isso.
Quando eu reconheço que não sou totalmente dependente, que eu dependo de muita gente, muita gente eu dependo, mas que também muita gente depende de mim. Isso é quando você chega naquela posição de chefia, quando você chega profissionalmente, entendeu? Quando você chega naquele momento que você é um profissional que tem gabarito. Quando você chega naquele momento que você é uma pessoa que tem maturidade. É uma fase maravilhosa, gente. É uma fase... Meu Deus, mas, pensa, você, para sair dessa fase de independência para uma fase de interdependência, é uma questão de mudança aqui, mental. Tá? Deus nos faz entender que, enquanto nós reconhecermos que somos dependentes dele, primeiramente, dependente de Deus e dependente de pessoas aqui, processos, nós vamos ser bem-sucedidos. Se nós não entendermos isso e acharmos que somos totalmente independentes das pessoas, das mais próximas e as mais distantes, desde da minha filha, da minha esposa, do esposo, até aquele gari que está limpando a rua que tu nunca nem viu. Depende. Daquele cara que está consertando a luz, tudo depende. Daquele cara que está trabalhando com instalação, né, de fibra ótica, depende. Para ter internet, para ter essa tecnologia. Então, tudo depende de tanta gente para estar vivo. E que, às vezes, você entra na ilusão que não depende de ninguém. Entende? Então, é essa maturidade. Quando essa maturidade chega, aí o acordo... São pessoas muito maleáveis. As pessoas maduras, de alto nível profissional, e pessoal, tá? São 2 níveis. Eu falo sempre do pessoal e profissional, porque não dá para separar, viu? Uma pessoa, ela não pode dizer assim, eu sou altamente equilibrado profissionalmente, mas não sou... eu não sou equilibrado nos meus relacionamentos pessoais. Não é bem assim. Talvez ele sabe executar um processo profissional. Mas a pessoa que tem problema de relacionamento, geralmente pessoal, ele vai ter lá no profissional. Ele vai ter. Então, acordo, a lei do acordo. A lei do acordo, para você cumprir ela, você tem que estar muito bem nessa fase, que é a fase da maturidade, da interdependência. É aqui para você poder se relacionar bem. É por isso que você vai passar lendo a Bíblia, você, que é, para mim, um dos principais manuais de desenvolvimento pessoal, e o problema é que a gente, às vezes, lê a Bíblia como um livro apenas histórico e não de princípios. Aí é aí que a gente se perde nessa leitura e não extrai uma transformação que vem através da leitura da palavra de Deus. Existe muita gente preocupada apenas com a interpretação literal, né? E esquece de tirar a interpretação, os códigos, né, das leis espirituais que estão contidas na Bíblia Sagrada. Então, quando você lê ali, Amós 3:3, acaso andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Opa, bem aí tem um código, né? Bem aí tem um momento que a gente para refletir.
é possível, se os dois não tiverem de acordo, não conseguirão andar juntos. Mas, se um tiver de acordo, a coisa já começa a funcionar. Mas não vai ser tão legal. Porque quando um está se esforçando pelo acordo e o outro está se esforçando pela guerra, é complicado. Mas eu ainda vou lhe dizer mais. Se você tiver a graça de Deus na vida, eu creio assim. Eu tomei a decisão de ser fiel. Se a pessoa que é o meu sócio não decidir não ser fiel, acredite, Deus vai nos proteger e vai nos abençoar poderosamente. E a pessoa que não quer ser fiel vai ser punida pelos seus próprios sentimentos, não é por Deus, pelos seus próprios sentimentos. Por quê? Porque as pessoas que são assim são pessoas que elas são doentes na alma e que vão trazer doenças para o corpo dela. E aí, o problema está aí. É com ela. Se você se livra, se você solta, né, aquela questão do acordo, cede um acordo, você vai cedendo em prol da paz. Vai cedendo em prol da paz. Desde que isso não interfira nos seus princípios. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão dos seus princípios. Tá bom? Esse é inegociáveis. Esses são inegociáveis. Então, já chegando agora às 6 horas. Gente, ficou aí para cumprir a lei do acordo com leveza, sem aquele fardo pesado. O que precisa? Nós entendemos que todos nós, passamos por 3 fases na vida, tanto profissionais como pessoal. A de dependência é uma fase de dependência praticamente total de todos que cercam você. Nessa fase, você está sujeito a abrir qualquer acordo. Aí chega uma segunda fase na sua vida, e chegou também na minha, e com certeza vai chegar na vida de todos, a da independência. Você consegue ir e vir, consegue fazer os processos fundamentais da sua vida, como pessoa e como profissional, e dali você entende que você não depende de ninguém. Aí é uma fase adolescente, uma fase adulta, mas uma fase adulta, que às vezes a pessoa chega na fase adulta com esses pensamentos, mas é um pensamento que não acompanhou. É a ideia que é cronologicamente infantil, adolescente, num corpo adulto, cronologicamente adulto, entendeu? Então, é interessante que tem essa fase, as pessoas precisam se libertar dessa fase para ir para uma fase muito melhor, que aí sim os acordos serão mais maduros, né? Qual é o acordo? O acordo porque você vai entender que você é interdependente. Você depende de muita gente e muita gente depende de você. Quando você entende isso, faça a tua parte. Faça a tua parte. Coloque isso no seu coração. E eu dependo de gente, eu dependo de Deus, eu dependo do gari, porque senão eu andaria numa rua suja, dependo daqueles caras que conserta a rua, depende do cara que mexe na energia, depende do cara que depende.
Rapaz, se tu for ver, relacionar o tanto de gente que tu depende, mas agora você tem que ver que muita gente vai depender de você, das tuas decisões, de você cumprir o teu papel, entendeu? Como cidadão, como profissional. Então, esse papel, quando você não está cumprindo, você tem que se cobrar. E ponto final. Aí sim, a lei do acordo começa a ser viável, acontecer na tua vida. Mas enquanto você não entender isso, vai ser difícil você querer fazer acordo. Porque toda vez que você se vê independente de um processo, o processo não vai ser sua prioridade. Nunca vai ser sua prioridade. Então, aí vem a falta de maturidade nos relacionamentos. Então, fica aí essa dica, que você passe logo por essa fase de independência, se tiver nela, e às vezes algumas áreas da vida, certo? Algumas áreas da vida. Às vezes você até já tem uma certa maturidade em uma determinada área, mas em outra área da vida você ainda é adolescente, entende? Então, para finalizar, fica a dica: evite guerra. Evite guerra. Sempre que vir se levantando uma demanda, uma contenda, veja qual o melhor acordo para aquilo não acontecer. Veja o melhor acordo para aquilo não acontecer. Evite as guerras. Evite os conflitos. E assim você vai entender que você vai subir. Você vai subir de nível. Entenda, para se manter no topo, chegar ao topo é doído. É muito doído. Mas você se manter lá no topo, você precisa aprender a cooperar com as outras pessoas e obter a cooperação delas. Se você só quiser que as pessoas cooperem com você, entenda, você está na fase ainda da aborrecência, né? Da imaturidade. Quando você passar dessa fase para a fase adulta, de maturidade, da alta escalão, você vai entender que você depende de muita gente e muita gente depende de você. Aí sim, você vai começar a cooperar com os outros e aceitar ou aprender também a obter a cooperação das outras pessoas. Por quê? Porque o ciclo do desenvolvimento é esse, é uma dependência mútua. Esse é o ciclo do desenvolvimento. Fechou? 6h07, desculpa aí, nós passamos um pouquinho do horário, mas eu quero aqui encerrar com você, agradecendo a Deus por esses momentos. A lei do acordo, ela exige uma maturidade de cada um de nós. Então, vamos ser pessoas que acordam sempre para evitar conflitos, guerras e demandas. Tá bom? E que Deus nos dê sabedoria e muito inteligência emocional. Precisa-se, viu? Muita inteligência emocional. E é só nessa ligação direta com Deus que você vai receber isso. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por esse momento que nós passamos aqui. Obrigado por essa mentoria. Obrigado por esse conhecimento que fica arraigado em nosso coração e que nos conduz. Deus, que nós possamos ser conduzidos por esse conhecimento, por esse sentimento, Deus, de cooperação, de acordo, Senhor. Esse sentimento de amor que nós estudamos, Senhor, no domingo. E assim, continua conosco, nos dando um dia abençoado, um dia de bênção.
Então, que nos dirija os nossos passos, as nossas palavras, nossos pensamentos, para que tudo quanto venhamos a fazer, façamos para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e por tudo te agradecemos. Beijo no coração. Até a nossa próxima mentoria amanhã. Amanhã vai ser sobre o quê? Deixa eu falar para vocês. A lei da utilidade. A lei da utilidade. Essa é a lei. A lei da utilidade. Gente, então, lei do acordo foi hoje, evitando, então, as guerras, as agressividades. Beleza? Beijo. Fui!